Contra os deuses capítulo 1756, Luz no fim do túnel. Os reis Brahma usaram expressões complicadas quando ouviram o comentário de Kiani Fantian. Naquela época, Kiani Fantian valorizava Kiani Iyengar como nenhuma outra. Ele havia concedido toda a indulgência e ternura que tinha. Mas, igualmente, ele a abandonou implacavelmente quando a situação chegou. Era o seu modus operandi. Foi por isso que Kiani Iyengar se tornou daquele jeito em primeiro lugar, e porque eles podiam facilmente imaginar que ela o odiava até os ossos. Nos últimos anos, eles reuniram informações de que Kiani Iyengar estava trabalhando junto com Yunshi. Ela não apenas foi forçada a fugir para a região divina norte, mas também foi forçada a se apegar ao homem que ela mais odiava. Quem sabia exatamente quanto ódio e intenção de matar ela nutria por ele agora. Ao contrário do ódio abrangente de Yunshi, o de Kiani Iyengar estava focado quase exclusivamente em Kiani Fantian. Matar Kiani Fantian devia ser a maior razão pela qual ela retornou à região divina leste com Yunshi. Meu senhor, você não pode, disse o terceiro rei Brahma enquanto balançava a cabeça. O resto dos reis Brahma estavam com a mesma expressão, mas eles não podiam dizer nada. Afinal, foi escolha da própria Kiani Fantian abandonar Kiani Iyengar. Kiani Fantian riu antes de dizer suavemente, o sangue do monarca Brahma corre em suas veias. Isso nunca mudará enquanto ela viver. A alguma distância, Yunshi virou-se indiferentemente e subiu para o céu. Quando Yunshi retornou ao reino do céu eterno, a primeira pessoa que viu foi Xiuyan lhe lançando um sorriso encantador e significativo. Parece que tudo está indo bem. Xiuyan sorriu. Não apenas forçamos a saída dos dois ancestrais do monarca Brahma, mas os 5 reis Brahma mortos conseguiram quebrar 2 braços do reino do Mar do Sul. Esta é realmente uma surpresa agradável. Dito isto, o reino monarca Brahma definitivamente merece seu título como o reino real mais forte da região divina leste. Sem a pérola de veneno do céu, seria necessário um esforço considerável para conquistá-la em pouco tempo. Nenhum rei de reino superior apareceu ainda. Yunshi examinou a área com sua consciência antes de perguntar. Não. Eles provavelmente estão todos esperando que alguém se apresente primeiro e torcendo para que o reino do monarca Brahma crie um milagre, respondeu Xiuyan antes de franzir os lábios. Mas isso não importa. Eles vão mudar de ideia muito em breve, não vão? Yunshi ficou em silêncio por um momento antes de fazer uma pergunta estranha de repente. Diga. Você realmente acha que ela matará Kiani Fantian se ele permitir? É claro que ele estava se referindo a Kiani Iyengar quando disse ela. O que isto quer dizer? A voz gelada de Kiani Iyengar veio de repente atrás dele. Ela caminhou até ele e olhou para ele de perto. A queixa de minha mãe é a minha própria queixa. A razão pela qual me agarrei à vida, fugi para a região divina norte, me submeti a você e me tornei uma pessoa diabólica foi para matar Kiani Fantian. Você sabia de tudo isso, então por que está fazendo uma pergunta tão engraçada? Kiani Iyengar parou ao lado dele antes que seu tom ficasse ainda mais baixo. Você pode aniquilar o reino divino do monarca Brahma como quiser, mas aquele velho cachorro Kiani Fantian deve estar vivo para ser morto pelas minhas próprias mãos. Isso é o que você me prometeu naquela época. Você não vai quebrar sua promessa agora, vai? Yunshi lançou-lhe um olhar e respondeu, você realizará seu desejo muito em breve. É assim mesmo? Kiani Iyengar estreitou os olhos ligeiramente quando algo escuro disparou atrás de suas pupilas douradas. Muito bom. Não se esqueça, Kiani Fantian deve ser morto pelas minhas próprias mãos. Eu matarei qualquer um que tirar isso de mim. Yunshi. Foi nesse momento que Fen Daoqi apareceu e se curvou diante de Yunshi e Xiuyan. Vossa Magnificência, Vossa Majestade, detectamos o principal navio de guerra do reino divino do monarca Brahma. No entanto, eles estão viajando lentamente por algum motivo. É quase como se eles quisessem que os notássemos. Eles provavelmente chegarão até nós em mais 1 hora. Kiani Iyengar olhou abruptamente para Fen Daoqi com renovada intenção de matar. Não há necessidade de detê-los. As sobrancelhas de Yunshi afundaram enquanto ele sorria. Abra a barreira e deixe-os entrar quando chegarem. Sim, Sua Magnificência. Fen Daoqi ficou surpreso, mas saiu para cumprir sua ordem sem qualquer dúvida. 1 hora depois, a barreira do reino do céu eterno se abriu lentamente para admitir o gigantesco navio de guerra Brahma Yavin. No entanto, não houve nenhuma pressão imperialista que se esperava do profundo e mais forte navio de guerra da região divina leste.
Em vez disso, havia apenas uma espessa aura de morte. Kiane Fantian assumiu a liderança e saltou do navio de guerra antes de qualquer um. Atrás dele estavam os 9 reis Brahma, e depois deles os 63 anciãos monarcas Brahma sobreviventes. Foi tudo o que restou deles. Em outras palavras, a força central de todo o reino divino do monarca Brahma, exceto os 2 ancestrais Viguzu, estava aqui. Um núcleo tão mortal deveria causar medo e mansidão em qualquer um que os visse, mas mesmo seu líder, Kiane Fantian, não parecia nem um pouco poderoso. Sua fraqueza e exaustão eram claras para todos verem. Os comensais da lua e os enviados divinos da lua ardente rapidamente os cercaram. Somente suas auras foram suficientes para sufocar a respiração dos reis Brahma e dos anciãos monarcas Brahma. A luta contra as forças do Mar do Sul foi muito curta, mas também fez com que o veneno cortador do pensamento feridor celestial se infiltrasse profundamente em seus órgãos internos e profundas veias. Se não fosse ruim o suficiente antes, o veneno agora era completamente imparável. Fazia apenas algumas horas desde que as forças do Mar Sul partiram, e a força central do reino do monarca Brahma viajou para o reino divino do paraíso eterno, mas não seria surpreendente se alguns deles caíssem mortos neste exato momento. Eles não conseguiam nem parecer um pouco menos lamentáveis, muito menos montar qualquer resistência. Faz muito tempo que não nos vemos, Imperador Divino Monarca Brahma. Yunshi caminhou lentamente e olhou para Kiane Fantian. Parece que você não está indo muito bem. Esta foi a primeira vez que Kiane Fantian viu Yunshi de perto desde 4 anos atrás. Hoje, o cultivo, a aura, o olhar e a aparência do homem eram quase completamente diferentes do que ele lembrava. Se ele não estivesse vendo Yunshi com seus próprios olhos, provavelmente nunca acreditaria que uma pessoa pudesse mudar isso drasticamente em tão pouco tempo. Yunshi, Kiane Fantian endireitou as costas e disse lentamente, pensei que você fosse uma ameaça que deveria ser eliminada desde o dia em que te vi, e você não me decepcionou. Estou realmente impressionado com as coisas que você conquistou em apenas 4 anos. De repente, o Imperador Divino cambaleou. Sangue esverdeado começou a sangrar lentamente pelos seus orifícios. Qian. Você. Fan. Tian. Kiane Inger perdeu o controle de sua intenção assassina no momento em que colocou os olhos em seu pai. Foi ao ponto em que cada fio de seu cabelo balançava descontroladamente, e o oráculo divino enrolado em sua cintura tocava agressivamente. Houve um estrondo sônico penetrante quando Kiane Inger avançou em direção a Kiane Fantian, tentou matá-lo onde ele estava. Yunshi segurou o pulso dela com calma e força antes de dizer, ele não estava planejando deixar este lugar vivo desde o início. Não seria uma pena matá-lo tão facilmente depois de todos esses anos de ódio e trabalho duro. O pulso de Kiane Inger tremia incontrolavelmente. Foi um milagre que seus dentes não tivessem quebrado sob a pressão que ela estava exercendo sobre eles. Yunshi nunca esqueceria o dia em que Kiane Inger caiu de joelhos e olhou para ele com olhos cheios de escuridão e ódio. Na época, depois de perder seu poder e escapar para a região Divina Norte, matar Kiane Fantian era a única razão pela qual ela ainda se apegava à vida. Kiane Fantian, você é sábio em escolher este lugar como seu túmulo. Eu vou te dar isso. Yunshi soltou o pulso de Kiane Inger e disse, no entanto, eu não esperava que você fosse o tipo de cara que enterraria seus reis Brahma e seus anciões com você. TSK, TSK. Um sorriso desdenhoso surgiu em seus lábios. Você tem alguma última palavra a dizer antes de ir? Kiane Fantian respondeu, a história é escrita pelos vencedores. Fui eu quem não conseguiu eliminá-lo naquela época, então minha derrota foi apenas o resultado natural. Ele pressionou a mão no peito e disse sério, a razão pela qual vim aqui hoje é para fazer um acordo com você. Um acordo? Ah! Yunshi soltou uma risada antes de zombar, por favor. Não me diga que você está sonhando que eu iria curá-lo de sua aflição? Ei! Kiane Fantian também riu. Eu ficaria completamente desapontado se você tivesse me permitido viver. Oh! A expressão de Yunshi ficou curiosa. Kiane Fantian abriu lentamente a palma da mão para revelar um objeto dourado. Foi a tábua de salvação do reino do monarca Brahma, o Brahma Soubeu. Ele soltou um pequeno toque quando foi revelado, mas foi o suficiente para limpar a mente dos reis Brahma e dos anciãos Brahma e chamar sua atenção para ele. Este sino era literalmente o símbolo de sua fé mais elevada. Filhos do monarca Brahma, prestem atenção à minha ordem. A voz amável de Kiane Fantian ficou severa.
O portador da linhagem do monarca Brahma e do sino da alma Brahma é o monarca inquestionável do reino do monarca Brahma. Seu corpo tremia com o veneno, mas suas palavras atingiram o coração como um martelo. Eu, Kian Fantian, o 31º imperador divino do paraíso de Brahma do reino monarca Brahma, passo por este meio meu título e o sino da alma de Brahma para minha sucessora, Kian Ingir. Daqui em diante, Kian Ingir é o 32º Brahma. Imperador divino celestial do reino do monarca Brahma, meu senhor. Os reis Brahma e os anciãos Brahma olharam para ele em estado de choque. Eles tinham a sensação de que algo assim aconteceria a partir do momento em que Kian Fantian produzisse o Brahma Soubel. Foi este o último caminho de que ele falou antes de virem para cá? Oh! Xiuyo parecia pensativo enquanto olhava de um lado para outro entre Kian Fantian e Kian Ingir. Yunxi não comentou sobre a ação surpreendente de Kian Fantian, mas Kian Ingir começou a caminhar em direção a este último. O oráculo divino ainda estava brilhando um pouco agressivamente. Sim. Meu nome é Kian Ing. Kian Ingir parou na frente de Kian Fantian e olhou para ele com frieza. Você já esqueceu? A mulher ingênua que você chamou de Kian Ingir foi morta pelas suas próprias mãos há muito tempo. Kian Fantian apenas sorriu apesar da total falta de calor em seus olhos. Ele ergueu a mão trêmula e disse, pegue o sino da alma de Brahma. E você será o imperador divino do paraíso de Brahma. Kian Ingir arrancou-o da mão dele sem mudar em nada sua expressão. Simples assim, a tábua de salvação de todo o reino divino do monarca Brahma estava agora em suas mãos. Ela estreitou os olhos quando a luz do Brahma Soubel entrou em seus olhos. Era uma vez o Brahma Soubel que era o objeto de seu maior desejo. Um de seus maiores objetivos era se tornar um imperador divino do paraíso de Brahma que fosse tão grande quanto Kian Fantian, se não melhor. Mas ela não apenas devolveu o Brahma Soubel para Kian Fantian na primeira vez que foi dado a ela. Ela fez o maior sacrifício de sua vida para salvar a dele. Hoje, tudo o que Brahma Soubel fez foi despertar aquela terrível humilhação e ódio que sentiu naquele dia. Não havia nenhum orgulho e satisfação que ela deveria sentir por ser recompensada por seu trabalho duro. Agarrando firmemente o Brahma Soubel com uma mão, ela esfaqueou Kian Fantian com o oráculo divino impiedosamente e sem qualquer hesitação com a outra mão. Meu senhor! Gritos de tristeza irromperam quando Kian Fantian caiu de joelhos e olhou para a luz dourada que perfurava seu peito. Kian Fantian, disse Kian Ingir com olhos tão frios quanto o abismo. Se eu sentisse um pingo de pena de você só porque você me deu Brahma Soubel, eu não seria capaz de encarar o presente que você me deu naquela época ou a minha mãe. Destruir. Ela balançou a arma violentamente para o lado e Kian Fantian foi jogada para longe como uma boneca de pano sangrando. Os reis Brahma circularam apressadamente sua profunda energia e se moveram em direção ao seu imperador divino. O sangrento Kian Fantian apenas levantou a cabeça e riu alegremente. Muito bem. Muito bem. É assim que minha filha deveria se comportar, como o imperador divino do paraíso de Brahma deveria agir. Capítulo 1757, Luz no fim do túnel. 2. Kian Fantian era o pai biológico de Kian Ingir, mas ela o atacou cruelmente. Os comensais da lua da região ficaram bastante chocados porque não sabiam a história completa por trás de suas queixas. Vários reis Brahma jogaram toda a cautela ao vento e correram em auxílio de Kian Fantian. O quarto rei Brahma produziu uma bolinha de espírito branco e tentou alimentá-la para Kian Fantian. Meu senhor, rápido! Kian Fantian afastou a mão imediatamente. A essa altura, o veneno havia penetrado tão profundamente que até o sangue que escorria de seu corpo estava mudando de cor. Mas em vez de reprimi-lo, ele gritou para seus reis Brahma, meu senhor! Você ficou cego ou surdo? Ingir é seu senhor agora. Ela é a nova mestra do reino do monarca Brahma. Ei! Kian Ingir zombou em voz alta. Sua intenção de matar não diminuiu nem se desviou nem um pouco, apesar das ações de Kian Fantian. Kian Fantian, esta é a sua luta final? Você realmente acha que pode proteger seus cães com um método tão patético e ridículo? Não, eles não são mais meus cachorros. Kian Fantian levantou-se lentamente. Seus olhos estavam ficando desfocados, mas ainda carregavam o poder de um imperador divino. Eles agora são seus e somente seus. Ele virou-se abruptamente e gritou para seus reis Brahma. O que vocês estão esperando? Jure lealdade ao seu novo imperador divino já.
Ou você esqueceu até mesmo a lealdade e a fé mais básicas que defendemos no reino do monarca Brahma? As palavras de Qian e Fantian apenas aprofundaram o escárnio de sua filha. O oráculo divino envolveu seu corpo como uma cobra dourada e puxou-o para perto de seus pés, e a energia escura que cercava a arma corroeu sua carne, mordeu os ossos e fez com que chuvas de sangue explodissem de seu corpo. Qian e Fantian não soltou um único grito de dor. Ele olhou sob os pés de Qian e Inger e disse com voz rouca: Inger, lembre-se de que sua pessoa, que você mais odeia e quer matar mais do que qualquer outra pessoa, não eles. Eles nada mais são do que servos leais que cumprem as ordens e responsabilidades de seu mestre. Eles são seus parentes, pois todos vocês têm o sangue do monarca Brahma fluindo em suas veias. Isso não vai mudar, nem agora nem nunca. É assim mesmo. O sorriso de Qian e Inger não esquentou nem um pouco. Ela ainda conseguia se lembrar da crueldade de Qian e Fantian tão claramente quanto ontem. Então ela nunca se permitiria ser tentada por suas palavras nem por um segundo. Ela disse fria e zombeteiramente: mas ainda vou matar todos eles. Afinal, foi você quem me ensinou a ser absolutamente minucioso ao eliminar meus alvos. Então me diga. O que devo fazer nesta situação? Baki. O terceiro rei Brahma caiu abruptamente de joelhos e fez uma reverência diante de Qian e Inger. Ele disse com a voz trêmula: Nosso Senhor é Qian e Inger, e juramos servir Nosso Senhor até que a morte leve todos nós. Nosso Senhor é o novo imperador e Nosso Senhor é o mandato celestial. Nosso voto é eterno enquanto vivermos e não nos arrependeremos nem na morte. Ele havia percebido completamente o que Qian e Fantian queria dizer com a saída final neste momento. Ele pretendia preservar a linhagem e a herança do monarca Brahma a todo custo. Ele não queria que o destino do Deus eterno do céu e da lua se repetisse com o monarca Brahma. Ele não queria que o monarca Brahma fosse apagado até mesmo dos anais da história. Mesmo que o custo fosse todo o seu orgulho e vergonha. Atrás deles, os últimos 8 reis, Brahma e os anciãos monarcas Brahma restantes também caíram de joelhos e fizeram o mesmo voto. Infelizmente, tudo o que consegui foi aprofundar o ridículo nos olhos de Qian e Inger. Eu esperava que o moribundo imperador divino do paraíso de Brahma me mostrasse pelo menos uma luta de alto nível, mas tudo o que você conseguiu fazer foi um desempenho péssimo. Nesse caso, você também pode guardar suas forças para o lamento que fará no inferno. Ela balançou o braço e detonou sua profunda energia das trevas. Qian e Fantian foi instantaneamente lançado voando como uma boneca de pano sangrando. O terceiro rei Brahma estendeu a mão e parou 2 reis Brahma que queriam ajudar seu antigo senhor, mas seu próprio corpo tremia incontrolavelmente. Mesmo agora, Qian e Fantian não distribuía seu poder final para se proteger. Seu corpo foi quase completamente devastado pela profunda energia das trevas neste momento. Ele levantou a cabeça novamente no chão, mas desta vez estava olhando para Yunxi. Yunxi, você é o homem que tem tudo, então seria uma pena se você gastasse tudo apenas em ódio e vingança. A partir do momento em que der esse passo, você estará destinado a se tornar o governante do Deus Reino. Você pode ter derrotado com sucesso a região divina leste, mas também colocou a região divina sul e a região divina oeste em alerta total. Você não será capaz de repetir o ataque surpresa que lhe permitiu assumir o controle da região divina leste, então você definitivamente precisará de mais poder para realizar o que deseja. Sua voz estava fraca e ele mal conseguia levantar as mãos. No entanto, as palavras que ele falou ainda causaram arrepios no coração de todos. Uma pessoa é sempre mais útil viva do que morta. Eles serão tão leais a você e a Inger quanto foram a mim. Eles serão seus cães, suas ferramentas, seus trampolins. Será apenas uma grande perda para você e Inger matar todos eles. Um verdadeiro governante fica mais forte depois de conquistar seus inimigos. E não o contrário. Yunxi. Ele ia se levantar, mas escorregou e caiu de joelhos. O sangue fluindo de todos os seus orifícios estava ficando cada vez mais escuro. Este era o assunto de família de Qian e Inger, então ninguém, Yunxi, Xiuyong, os Muron e as Tes, disse uma palavra ou interferiu desde o início. Você já terminou? Qian e Inger abriu os dedos reuniu uma quantidade surpreendente de energia negra nas pontas dos dedos. Parecia que Qian e Fantian não conseguiu fazê-la vacilar ou reagir. Se você terminou de proferir suas últimas palavras ridículas. Qian e Inger apontou para Qian e Fantian. Então morra.
Só lamento que você não seja capaz de expiar seus pecados para ser mãe, porque ela está no céu e você está destinado a ficar no inferno para sempre. Ela correu em direção a Qian Fantian com ódio e se preparou para executá-lo. Havia energia mais que suficiente na palma da mão para aniquilá-lo completamente. Houve um terrível estrondo sônico e agitação de espaços. Mas não foi porque o ataque de Qian Inger atingiu Qian Fantian e o destruiu. Foi porque um Shi apareceu e parou seu movimento à força. Você, Qian Inger, franziu a testa em completa confusão. Ainda agarrando o pulso de Qian Inger com força, ele murmurou: Ione, mate-o. Ione executou a ordem imediatamente. Uma mão negra e medonha apareceu do nada e penetrou no corpo de Qian Fantian, esmagando suas entranhas e destruindo os últimos vestígios de sua força vital. Os reis Brahma sentiram seus corações apertados de tristeza, mas ninguém se moveu ou disse uma única palavra. A luz nos olhos de Qian Fantian desapareceu gradualmente. No fim das contas, havia algumas coisas no mundo que não podiam ser transcendidas nem mesmo por poder e táticas absolutas. Ele foi derrotado, mas não sentiu que sua derrota fosse imerecida. Quando sua consciência começou a deixar seu corpo e seu corpo começou a cair para frente, incontrolavelmente, ele deu seu último olhar para Yunshi. Foi um olhar de leve gratidão. Ele nunca teve tal emoção em sua vida como governante do reino do monarca Brahma. Porque não era uma emoção que um governante deveria ter. Mas no momento final da sua vida, ele entregou ao seu inimigo mais temido, o inimigo que finalmente conseguiu levá-lo à morte. Baque. Ele caiu em uma poça de seu próprio sangue e parou de se mover. Antes que sua consciência desaparecesse completamente, ele enviou uma mensagem de alma para Qian Inger. A rainha diabólica comanda as bruxas e o reino do saqueamento anímico. Como você vai derrotá-la? Se estiver sozinho. Inger. As pupilas de Qian Inger tremeram violentamente pela primeira vez. A aura e a alma de Qian Fantian finalmente terminaram de desaparecer. Talvez o próprio homem não esperasse que ele, o imperador divino mais forte da região divina leste, terminaria sua vida e sua era. Dessa forma, ninguém se aproximou de seu cadáver. Os 9 reis Brahma e os anciãos do monarca Brahma caíram de joelhos e prostraram-se novamente diante de Qian Inger para expressar sua lealdade e subserviência. Qian Inger cerrou lentamente os dedos antes de se livrar da mão de Yunshi. Ela olhou para suas pupilas negras e questionou friamente: por que você me impediu de matá-lo? Você. Yunshi absorveu sua raiva calmamente e disse suavemente: você não deveria viver apenas por vingança. Ele não merece isso. Não quero que você carregue as algemas do parricídio para sempre. Esse não é um fardo que alguém deva carregar. Qian Inger. Yunshi sem dúvida odiava Xing Juekong até os ossos. Naquela época, ele poderia rasgar este último em 1 milhão de pedaços e ainda ter mais ódio para desabafar. Mas quando ele realmente tinha um Xing Juekong completamente indefeso na palma da mão, ele descobriu que não conseguia reunir forças para matá-lo. Nos últimos anos, ele manteve o antigo imperador divino, congelado na profunda arca primordial para que ele sofresse cada segundo de sua vida, mas nenhuma vez ele tentou matá-lo. Foi porque Xing Juekong era, em última análise, o pai biológico de Jasmine e Kazi. Ele simplesmente não conseguia se tornar o assassino do pai deles. Qian Inger ficou atordoada onde estava e não se recuperou mesmo depois de muito tempo. No entanto, eu quebrei minha promessa a você, então como compensação. Yunshi lançou um olhar para os reis Brahma e Elderes monarcas Brahma envenenados. Você é livre para decidir o destino deles. Se isso fosse há 15 minutos, Qian Inger teria eliminado essas pessoas sem qualquer hesitação. Afinal, eles eram os clãs de Qian Fantian e tentaram caçar ela e Yunshi naquela época. Mas agora, ela não conseguiu tomar uma decisão. Meu senhor, o terceiro rei Brahma disse suavemente, você é o novo governante, e não há ninguém no reino que possa desobedecê-lo. Os 2 ancestrais ficariam felizes em ter você também. Qian Inger não demonstrou nenhuma reação, mas a voz de Qian Fantian continuou se repetindo em sua mente. Eles são seus parentes, pois todos vocês têm o sangue do monarca Brahma fluindo em suas veias. Isso não vai mudar, nem agora nem nunca. Não, eles não são mais meus cachorros. Eles agora são seus e somente seus. A rainha diabólica comanda as bruxas e o reino do saqueamento anímico. Como você vai derrotá-la? Se estiver sozinho. Inger. Cure. Eles.
Ela finalmente deu seu veredicto final. Foram as palavras que ela nunca teria se permitido dizer alguns minutos atrás. O monarca Brahma e os reis Brahma, especialmente os 9 reis Brahma, choraram quase ao mesmo tempo depois de ouvirem seu veredicto final. E não foi apenas porque eles conseguiram um novo sopro de vida. Tudo bem. Yunshi lançou-lhe um olhar e concordou sem hesitação. Ele caminhou até os reis Brahma e abriu a mão. A maior luz purificadora do mundo começou a brilhar na palma da mão esquerda. Yunshi sussurrou, não se preocupe. Mesmo se assumirmos que as pessoas que mataram seus pais ainda estão vivas, não há como os reis Brahma serem eles. Mais importante ainda, eles nos ajudarão a identificar os verdadeiros culpados rapidamente. Ling respondeu obedientemente antes de liberar a luz purificadora da pérola de veneno do céu. Ele rapidamente limpou os 9 reis Brahma e os 63 anciãos monarcas Brahma do veneno feridor do céu e cortador de pensamentos. A separação do pensamento feridor do céu era um pesadelo impossível para o mundo atual, mas não para a pérola de veneno do céu. Afinal, ele foi criado a partir da própria pérola de veneno do céu, então nenhum outro artefato era mais adequado para curá-lo. Muito em breve, os pontos verdes em suas pupilas desapareceram completamente. Um tempo depois, a pérola de veneno do céu parou de brilhar. O Ski Poison foi removido completamente. No entanto, também deixou os reis Brahma e os anciãos monarcas Brahma se sentindo tão fracos que tiveram dificuldade para ficar em pé. Certamente levaria muito tempo até que se recuperassem completamente. Mas este era o paraíso comparado ao inferno em que estavam antes. O terceiro rei Brahma curvou-se para Qianlingir e Yunshi, e todos os outros atrás dele seguiram seu exemplo. Obrigado, meu senhor, mestre do diabo. Liga a grande formação de projeção. Xiuya ordenou suavemente a um subordinado enquanto observava Qianlingir de lado. Seu sorriso encantador não mudou, mas a expressão em seus olhos ficou um pouco mais complicada que o normal. Ela ficou feliz em ver esse resultado, considerando o quão profundamente Qianlingir odiava Qian Fantian. Anteriormente, a mulher teria executado todos os homens e mulheres que estivessem de alguma forma afiliados a ele, mas agora, goste ou não, foi impressionante que Qian Fantian tenha conseguido realizar esse feito pouco antes de morrer. Capítulo 1758 Selo primordial de vida é morte. 1. As profundas formações de projeção do reino divino e do paraíso eterno foram ativadas mais uma vez. Desta vez, os trêmulos profundos praticantes da região divina leste viram algo que fez com que seus queixos caíssem no chão quando levantaram a cabeça para olhar a cena diante deles. Os reis Brahma e os anciões do monarca Brahma do reino divino do monarca Brahma estavam ajoelhados no chão da maneira mais servil e obediente a Qianlingir e Yunshi. Votos emocionantes de servidão e submissão emergiram de seus lábios. Havia uma pessoa deitada silenciosamente em uma poça de sangue frio e solitário, não muito longe deles. Todo o seu corpo estava encharcado de sangue e seu rosto estava irreconhecível. Contudo, as roupas douradas que este homem usava eram o símbolo mundialmente famoso do Imperador Divino do Paraíso de Brahma, algo único apenas para ele. Choque, medo, descrença inundaram seus corações enquanto os últimos pedaços de esperança que eles estavam segurando, o último pedaço de espírito de luta, desmoronavam completa e totalmente. Dos 4 reinos reais na região leste, o reino divino do paraíso eterno e o reino do deus lunar foram destruídos. O reino do deus estelar dobrou os joelhos e até mesmo o reino divino do monarca Brahma, o mais forte dos 4 reinos reais e o último farol de esperança para toda a região, acabaram perdendo seu imperador divino e rastejando aos pés desse povo demoníaco. As projeções logo desapareceram, mergulhando a região divina leste em um longo período de silêncio mortal. Um profundo praticante após o outro caiu de joelhos, suas crenças e convicções completamente destruídas. Apenas 10 dias se passaram desde que a região divina norte lançou sua invasão. Os demônios da região divina norte estavam destruindo suas noções preconcebidas sobre sua força todos os dias. Uma vez que até mesmo os reinos reais sofreram tais destinos e fizeram tais escolhas, sua resistência contínua só poderia ser vista como incomparavelmente fraca e ridícula. Muito em breve, muitas profundas arcas começaram a seguir em direção ao reino divino do paraíso eterno vindos dos reinos estelares maiores. Anteriormente, todos os grandes reis dos reinos estelares superiores estavam observando a situação e nenhum deles se atreveu a dar o primeiro passo. Agora,
Todos eles odiavam não poder desenvolver mais 8 membros. De acordo com o bom senso deste universo, aqueles que dobraram o joelho primeiro foram sempre os que receberam mais benefícios. Traço que Anne Fantian havia morrido, então, além dos reis brahmidos anciãos do monarca Brahma, os únicos que sobreviveram à calamidade que atingiu a capital do monarca Brahma foram os enviados divinos do monarca Brahma, todos os quais eram pelo menos soberanos divinos de estágio intermediário. E menos da metade deles sobreviveram. Mesmo assim, apenas o 9º rei Brahma, alguém cujo cultivo atingiu o 9º nível do reino do mestre divino, e os 36 mestres divinos que compunham as fileiras dos anciões do monarca Brahma constituíam uma enorme quantidade de poder. Em seu atual estado esgotado, o reino divino do monarca Brahma ainda era muito mais forte que o reino da lua ardente da região divina norte. Agora, eles ainda tinham Guzu e os 2 ancestrais do monarca Brahma que foram forçados a sair de sua reclusão. Se conseguissem obter o controle de todas essas pessoas, sem dúvida lhes daria outra força de combate absurdamente forte. O brilho dourado do sino da alma de Brahma desapareceu quando desapareceu na mão de Qian Inger. Mesmo que seu poder tenha mudado, ela nunca seria capaz de mudar o sangue do monarca Brahma que corria em suas veias. O sangue do monarca Brahma também permitiu que ela ganhasse controle completo sobre o sino da alma Brahma. E a pessoa que controlava o sino da alma Brahma também controlava o reino divino do monarca Brahma. Qian Inger parecia completamente calma na superfície, mas seu coração batia violentamente em seu peito enquanto suas emoções caóticas e inquietas continuavam a emergir em seus olhos trêmulos. Nos últimos anos, ela acreditou firmemente que faria o seu melhor para matar Qian Fantian no momento em que o visse, que não sentiria nenhuma hesitação ou misericórdia em relação a ele. Ao mesmo tempo, ela destruiria tudo o que ele valorizava antes de sua morte. Muito olhos. Hoje, Qian Fantian finalmente morreu na frente dela. E ela sabia exatamente o que ele estava tentando realizar com suas ações e palavras antes de morrer. No entanto, ela acabou optando por seguir seus planos no final. Embora sua personalidade tenha passado por uma grande mudança durante os poucos anos que passou na região divina norte, Qian Fantian ainda era a pessoa que melhor a entendia. Enquanto seu olhar passava friamente pelos reis Brahmi anciãos, monarcas Brahma ajoelhados, ela deu sua primeira ordem. Retorne ao reino divino do monarca Brahma. Sim. O 3º rei Brahma assumiu a liderança enquanto todos se levantavam e se curvavam em direção a Qian Inger. No entanto, nenhum deles se atreveu a se mover. O reino divino do monarca Brahma havia se tornado tanto de Yunshi quanto de Qian Inger e parecia não haver nenhuma diferença real entre os dois. No entanto, o povo do reino divino do monarca Brahma seria capaz de engolir ser governado pelo último com muito mais facilidade do que ser governado pelo primeiro. Além disso, Qian Inger claramente não tinha a intenção de passar o sino da alma de Brahma para Yunshi. Qian Inger voou no ar e embarcou no navio de guerra Brahma Yavin. Yunshi chegou ao lado dela sem dizer uma única palavra. Nenhum deles falou enquanto Qian Inger olhava atordoada para o sul. Ela não se mexeu por muito tempo. Foi só então que os reis Brahma e os anciãos monarcas Brahma começaram a embarcar no navio de guerra do paraíso Brahma. Se Qian Inger não emitisse um comando, eles não ousariam fazer quaisquer movimentos desnecessários. Afinal, esse era o melhor cenário possível, algo pelo qual Qian Fantian sacrificou tudo, inclusive sua própria vida. O navio de guerra Brahma Yavin começou a zumbir, mas quando estava prestes a disparar no ar, Qian Inger disse de repente: traga o corpo dele a bordo também, não vamos sujar os olhos de mais pessoas. Todos os reis Brahma estremeceram antes de responderem em lágrimas, sim. O 3º e 4º reis Brahma desceram, pessoalmente para recuperar o corpo de Qian Fantian. Eles chegaram ao lado dele. E assim que levantaram o corpo no ar, os olhos de Qian Inger dispararam sutilmente em direção a ele enquanto ela dava uma última olhada em Qian Fantian. No entanto, durou apenas um instante incrivelmente curto. O navio de guerra Brahmaven subiu aos céus e disparou em direção ao reino divino do monarca Brahma a uma velocidade extrema. Como é a vingança? Yunshi ficou ao lado de Qian Inger. Foi tão bom quanto você sonhou? Foi bom? Qian Inger riu friamente. Você é realmente desavergonhado o suficiente para trazer isso à tona agora. Parecia que ela estava com muita raiva porque Yunshi a impediu de matar pessoalmente Qian Fantian. No entanto, ela se virou ligeiramente enquanto pronunciava aquelas palavras frias. Seus olhos não estavam cheios de frieza e ódio neste momento,
Uma expressão de complexidade profundamente oculta passou por eles. Yunshi olhou para longe antes de dizer de repente, quando a imperadora diabólica e punidora dos céus retornou ao universo, ele foi o primeiro a dobrar os joelhos e fazer um juramento de fervorosa lealdade. Entretanto, no momento em que a imperadora diabólica punidora dos seus e Jasmine deixaram meu lado, ele foi a primeira pessoa a se mover para me matar. Quando você pôde ser trocada pelo bem maior do reino divino do monarca Brahma, ele não hesitou em julgá-la fora, mesmo sendo você a menina dos olhos dele, a filha que não hesitou em sacrificar a própria vida para salvá-lo. No final, ele não optou por despender seu último suspiro lançando uma represália amarga e desesperada contra nós, para que pudesse morrer com sua honra e dignidade intactas. Em vez disso, ele escolheu uma maneira muito vergonhosa e humilhante, tudo para que pudesse preservar o reino divino do monarca Brahma e passar secretamente a fundação que ele protegeu durante toda a sua vida para outra pessoa. É realmente uma pena que o mundo perca alguém, como ele. Qian Ying lançou-lhe um olhar de soslaio. Você está realmente tendo pena de um de seus inimigos mortais? Pena? Yunshi deu uma risada fria e indiferente. Essa palavra deixou de existir na minha mente há muito tempo. No entanto, estou muito curioso para saber o que exatamente Qian Fantian disse a você no final, o que fez você mudar de ideia repentinamente. Qian Ying se virou de maneira bastante visível enquanto respondia com uma voz suave, se alguém quiser me dar um bando de cães leais que estarão à minha disposição, porque eu teria algum motivo para rejeitá-los. Controle completo. Isso inclui esses dois antigos ancestrais? Yunshi perguntou. Você naturalmente entenderá quando chegar a hora. Uma luz estranha brilhou nos olhos de Qian Ying. O ar, envenenado, se espalhou lentamente pela capital do monarca Brahma. Alguns enviados divinos do monarca Brahma ainda lutavam desesperadamente contra o veneno do céu. Quanto às áreas fora da capital do monarca Brahma que foram atingidas pelo veneno cortador do pensamento feridor do céu, nenhum único ser sobreviveu. Na verdade, nem mesmo seus cadáveres permaneceram. Em meio às torres em ruínas e aos edifícios em ruínas, Qian Yugu, Qian e Benzu e Guzu abriram os olhos ao mesmo tempo para encarar o navio de guerra Brahma Yaven que descia lentamente em direção a eles. Eles podiam sentir as auras dos 9 reis Brahma e de todos os anciões do monarca Brahma que partiram com Qian e Fantian a bordo do navio de guerra Brahma Yaven, embora estivessem excepcionalmente fracos. Contudo, eles não conseguiam sentir a aura de Qian e Fantian. Tanto Qian Yugu quanto Qian e Benzu deram um suspiro longo e triste, mas não pareceram abalados com a compreensão. Qian Ying e Yunshi voaram do nave de guerra Brahma Yaven e pousaram na frente dos três. Guzu levantou-se lentamente. Seu rosto pálido estava torcido e fazendo uma careta devido à dor do veneno do céu, mas ele ainda sorria gentilmente para Qian Ying enquanto repetia as palavras que costumava dizer a ele o tempo todo. Senhorita, você voltou. A frieza gélida nos olhos de Qian Ying evaporou instantaneamente no momento em que ela olhou para o Guzu. Ela deu um gentil aceno de cabeça enquanto dizia, Yunshi, cure-te do seu veneno. Yunshi não perdeu tempo falando. Ele simplesmente acenou com a mão e a luz purificadora rapidamente purgou o veneno cortador de pensamentos ferindo o céu do corpo de Guzu. Se não fosse por Guzu, Qian Ying não teria sido capaz de escapar do reino divino do paraíso de Brahma e teria a oportunidade de fugir para a região divina norte. Yunshi também estava ciente disso. Guzu caiu de joelhos fracamente. Ele começou a implorar antes mesmo de se preocupar em regular sua respiração. A senhorita e o mestre diabo poderiam, por favor, mostrar misericórdia e curar os ancestrais deste veneno. Eles definitivamente se tornarão uma grande força para a senhorita e o mestre diabólico. Força? Yunshi deu uma risada assustadora. Eu sou a pessoa que chutou o seu reino divino do monarca Brahma para o inferno com apenas uma única ação. Aqueles dois velhos, definitivamente me odeiam até os ossos, então por que eu deveria salvá-los? Qian Yugu e Qian Benzu encararam Yunshi profundamente. Eles só tinham visto seu rosto através de uma projeção antes. Esta foi a primeira vez que eles realmente viram Yunshi. O jovem que transformou dramaticamente tanto o destino da região divina leste quanto o reino divino do monarca Brahma em um período incrivelmente curto de tempo. Não havia ressentimento ou intenção de matar em seus olhos. Em vez disso, esses dois velhos simplesmente pareciam estar cansados das idas e vindas deste mundo mortal.
Se o veneno do céu não for purificado, o reino do monarca Brahma certamente perecerá. Esta situação atual já pode ser considerada um presente dos céus. Qian Ugu começou a falar. Nós dois não. Temos muitos desejos persistentes e perdemos todo o nosso ódio e ambição há muito tempo. Agora que Yenge se tornou imperador, usaremos toda a nossa vida restante para ajudá-la. O mestre diabólico não precisa se preocupar conosco. Graças às transmissões sonoras dos reis Brahma, eles estavam plenamente conscientes do que havia acontecido com o reino divino do paraíso eterno. A testa de Yunxi enrugou-se. Qian Ying'er não respondeu a nenhuma de suas palavras. Em vez disso, ela seguiu em frente e disse, deixe-me mostrar uma coisa. Uma enorme e profunda formação dourada apareceu entre as torres em ruínas. Cada raio daquela luz dourada deslumbrante estava cheio de um frio penetrante na alma. Estava claro que esta profunda formação iria desencadear uma força destrutiva incrível sobre qualquer um que ousasse se aproximar dela, muito menos tocá-la. Qian Ying'er pegou o Brahma Soubel e sacudiu-o suavemente. A profunda formação dourada imediatamente começou a se dividir enquanto um bolsão de espaço era lentamente revelado abaixo dela. Outra luz dourada brilhava dentro do bolsão do espaço, mas era completamente diferente da luz que irradiava da profunda formação dourada. Não só carecia de poder ofensivo, como era tão suave quanto os raios do serpente. Vamos. Qian Ying'er agarrou o braço de Yunxi com uma mão enquanto descia para dentro. Eles entraram em um espaço relativamente pequeno. Eles pousaram em uma profunda formação de rotação lenta que emitia uma suave luz dourada. Esta profunda formação tinha apenas cerca de 20 metros de comprimento, mas quase preenchia este minúsculo espaço subterrâneo. Yunxi não se incomodou em inspecionar a profunda formação de perto. Em vez disso, seus olhos estavam fixos na pedra de jade que brilhava com uma suave luz branca. Parecia um disco de jade branco e brilhante, tão largo quanto a palma da mão de alguém. Runas divinas bizarras estavam gravadas irregularmente ao longo de sua borda e um pedaço de jade cristalino brilhante flutuava acima dela. Parecia uma gota d'água flutuando silenciosamente no ar, uma lágrima cristalina que caiu do olho de uma linda mulher. Não havia energia fazendo-o flutuar e ele também não conseguia sentir a existência de qualquer campo de energia, mas essa gota d'água continuou a pairar silenciosa e bizarramente no ar. Mestre, isso é. A voz animada de Ling ecoou na mente de Yunxi. Tanto a pérola de veneno do céu quanto a pérola do céu eterno começaram a reagir de uma maneira incrivelmente misteriosa neste momento. Esse é o selo primordial da vida e da morte. Qian Ying'er pronunciou o nome que poderia abalar violentamente o coração de qualquer ser vivo com uma voz incrivelmente calma e casual. Yunxi não disse nada. Em vez disso, ele lentamente entrou no centro da profunda formação. Era um espaço tão pequeno que ele só precisou de alguns passos para chegar ao seu destino. O selo primordial da vida e da morte, o profundo tesouro celestial que ficou em terceiro lugar entre eles. Foi também o profundo tesouro celestial que levou a maioria das pessoas à loucura de desejo. E foi assim mesmo durante a Era Primordial. Porque aquele que obtivesse o selo primordial da vida e da morte também obteria a vida eterna. Mesmo o atual Yunxi não conseguia permanecer completamente calmo quando estava tão perto do receptáculo da vida eterna. Ele ficou na frente daquele selo de jade branco brilhante enquanto parecia inconscientemente estender a mão para tocá-lo. Qian Ying'er não o impediu. Quando ele tocou o selo de jade, parecia que ele estava tocando jade aquecido. Além disso, ele não sentiu nada de peculiar ou especial nele. No mínimo, ele não sentiu nenhuma energia tentando interferir em sua vida. Parece ser um selo morto, disse Yunxi calmamente. Mas já que é um selo morto, então como você usou para ajudar seus ancestrais? Ni, Xuan. É você. A voz de Yunxi sumiu antes dele parar de falar. Capítulo 1759. Selo primordial de vida e morte. 2. O que está errado? Enquanto ela olhava para Yunxi, que de repente havia caído em um torpor silencioso, as delicadas sobrancelhas de Qian Ying'er se uniram enquanto ela fazia essa pergunta com desconfiança. Os olhos de Yunxi congelaram no lugar e ele não respondeu. Aquela era uma voz de mulher, e foi a voz mais fraca e efêmera que ele já tinha ouvido em sua vida. Era mais macio e felpudo que uma nuvem flutuante, mais suave que uma brisa suave. Parecia que vinha de uma época muito distante das profundezas de um sonho. No entanto, aquela voz não soou novamente em meio ao silêncio. Ele fechou os olhos e se concentrou,
mas não conseguia sentir existência de nenhuma alma ou espírito. Sua mente parecia estar lhe dizendo de forma autônoma que a voz que ele ouvira tinha sido apenas um truque de ouvidos. Quem é você? Ele perguntou dentro de sua própria alma. Mas não obteve resposta mesmo depois de muito tempo. Ele estendeu a mão para tocar o selo primordial da vida e da morte mais uma vez, mas nenhuma outra voz soou no mar de sua alma, mesmo depois de muito tempo. Apenas o que está acontecendo? Qian Yinger perguntou novamente enquanto olhava para o estranho estado de Yunxi. Yunxi afastou seus dedos do selo primordial de vida e morte enquanto respondia calmamente, nada. Como um profundo tesouro celestial, a pérola de veneno do céu reagiu exclusivamente a ele. Ni Xuan. Esse era o nome do deus maligno. Ele estava enganado. Qian Yinger lançou-lhe um olhar penetrante, mas não prosseguiu com o assunto. Ela começou a falar de maneira lenta e comedida. Foi o imperador divino monarca Brahma de 3 gerações atrás quem descobriu o selo primordial da vida e da morte. Ele involuntariamente tropeçou nela em uma ruína histórica da Era dos Deuses que ficava perto da fronteira sul da região divina leste. Assim como você disse, era uma foca morta. Se sua aparência não se encaixasse perfeitamente na descrição registrada do selo primordial da vida e da morte, teria sido extremamente difícil identificá-lo apenas pela sua aura. Na verdade, ele nem teria acreditado que havia realmente encontrado o antigo profundo tesouro celestial, classificado em 3º lugar entre os seus companheiros. Yunxi ouviu em silêncio, suas sobrancelhas afundando a cada palavra que Qian Yinger dizia. Assim como a pérola de veneno do céu e a pérola do céu eterno, o espírito de origem do selo primordial da vida e da morte já havia morrido. De acordo com as lendas antigas, a proprietária original do selo primordial da vida e da morte era a deusa da criação da vida, Li Su. Depois que Li Su morreu, o selo primordial de vida e morte caiu nas mãos da raça diabólica antes de desaparecer sem deixar vestígios. Mas quando o reino divino do monarca Brahma descobriu, foi no sul da região divina leste. Mas a vida eterna é a única coisa que pode deixar qualquer um louco, disse Qian Yinger com uma risada zombeteira. O reino divino do monarca Brahma tentou inúmeros métodos para ativar o selo primordial da vida e a habilidade da morte de conceder a vida eterna. Muitos dos métodos foram extremamente cruéis e a quantidade de vidas que foram sacrificadas excederia em muito a sua imaginação. Yunxi. No entanto, eles finalmente conseguiram produzir uma cobaia de sucesso na geração de Qian Yinger, e essa pessoa foi o Qian. Qian Yinger era avô de Qian Yinger, mas ela nem piscou quando se dirigiu a ele pelo nome completo. Porque ela não era mais Qian Yinger, ela era Yun Qian Ying. Este ponto específico não mudou por causa da morte de Qian Fantian do Brahma Soubeu. Yunxi lançou um olhar para o selo primordial de vida e morte antes de perguntar, então, como eles conseguiram? Somente Ling tinha as qualificações para se tornar o espírito de qualquer um dos profundos tesouros celestiais. Mesmo alguém como o grande ancestral do paraíso eterno, que possuía o coração de vidro esmaltado de neve e era o proprietário anterior da pérola do paraíso eterno, mal se qualificava para ser o espírito da pérola do paraíso eterno. Portanto, era naturalmente impossível para o reino divino do paraíso de Brahma produzir um espírito verdadeiro para o selo primordial da vida e da morte. Marca de desejo de morte da alma Brahma. A voz de Qian Yinger caiu várias oitavas enquanto ela dava uma resposta que causou uma expressão de espanto no rosto de Yunxi. Ela olhou para o lado enquanto continuava. A profunda formação abaixo de nós foi criada por uma placa de formação especial que foi um dos itens legados que herdamos dos deuses. Seu nome é Formação Skiraizer do Imperador Brahma e é a profunda formação de mais alto nível pertencente ao reino divino do monarca Brahma. É capaz de ativar vigorosamente o potencial que reside nas profundas veias de alguém, mas isso também é acompanhado por um risco extremamente alto. A única vez que o selo primordial da vida e da morte foi capaz de produzir uma resposta fraca foi dentro desta formação. No entanto, apenas a vida do Qian foi estendida quando ele ficou ao lado do selo primordial da vida e da morte. Outras pessoas, incluindo Qian Yinger, foram incapazes de absorver a energia divina que vinha do selo primordial da vida e da morte. Mas depois disso eles descobriram que o selo primordial de vida e morte teve um efeito sobre o Qian por causa da marca de desejo de morte da alma Brahma que havia sido infligida a ele. Qian foi a única cobaia do mestre divino que Qian Yinger conseguiu adquirir. Para evitar que ele escapasse ou se rebelasse,
Qian Yugu plantou a marca de desejo de morte da alma de Brahma no Tyugu usando o sino da alma de Brahma. Isso coincidentemente permitiu ao Tyugu absorver a energia divina da vida eterna. Provavelmente, isso se deveu a dois motivos. A primeira razão foi que a marca do desejo de morte da alma Brahma formava algum estranho elo com a energia divina do selo primordial da vida e da morte. A segunda era que se espalharia por todas as veias e artérias da pessoa e cobriria todo o corpo. É realmente bastante irônico. Então isso quer dizer que Qian Yugu e Qian Binzu só poderiam sobreviver até agora. Porque elas também foram marcadas com a marca de desejo de morte da alma de Brahma. Yunshi perguntou. Claro. Os olhos de Qian Inger brilharam com uma luz negra. Essa é a razão pela qual eu disse que as duas palavras vida eterna são as duas palavras mais capazes de enlouquecer as pessoas. As marcas de desejo de morte da alma de Brahma plantadas em Qian Yugu, Qian Binzu e Tyugu são marcas sem mestre, todas foram criadas e infligidas pelo próprio sino da alma de Brahma. Em outras palavras, agora que controlo o Brahma sob eu, também tenho a vida de todos os três em minhas mãos. Suas preocupações anteriores eram totalmente desnecessárias. Os lábios de Yunshi se contraíram quando ele disse, mas parece que Qian Yugu e Qian Binzu não estão mais apaixonados pela vida eterna. Qian Inger deu uma risada fria. Esse tipo de vida eterna, que vem com restrições incríveis, na verdade se torna uma espécie de tortura prolongada. Se não fosse por sua devoção em proteger o reino divino do monarca Brahma, eles já poderiam ter escolhido falecer há muito tempo. Yunshi não comentou. Toda criatura viva tinha instintivamente medo da morte. Assim como os três ancestrais Yama que estavam dispostos a viver como fantasmas selvagens no mar de ossos da escuridão eterna por mais de 800.000 anos, em vez de escolher a morte. Qian Inger deu um passo à frente e de repente estendeu a mão para agarrar o selo primordial da vida e da morte. Depois disso, ela simplesmente jogou para Yunshi. Pegue. A voz dele estava totalmente calma quando ela pronunciou essas duas palavras. Era como se ela estivesse apenas passando para ele um pedaço comum, de jade não polido. Yunshi percebeu, seu olhar ficando encapuzado. Tem certeza? Este é o maior segredo do reino divino do monarca Brahma, seu tesouro mais precioso. Qian Inger respondeu, você foi capaz de arrancar facilmente o controle da pérola do paraíso eterno do grande ancestral do paraíso eterno. Então você também poderá ser capaz de reviver o selo primordial da vida e da morte. O imortal mestre diabólico das trevas que cobrirá este mundo na noite eterna. Se esse for o seu desejo, você definitivamente será capaz de fazê-lo. Yunshi lançou um olhar profundo para Qian Inger, mas não disse mais nada. Em vez disso, ele calmamente guardou o selo primordial da vida e da morte. Neste momento, 4 dos 7 profundos tesouros celestiais estavam em sua posse. No entanto, o selo primordial de vida e morte estava em um estado morto. O poder da pérola do paraíso eterno foi drenado em grande parte pela abertura do reino divino do paraíso eterno por 3 dias completos. 1000 anos, e até mesmo a pérola do veneno do céu tinha acabado de esgotar todo o veneno do pensamento feridor do céu que vinha acumulando nos últimos anos. Quanto ao espelho de Sansara, sempre foi silencioso e inativo. Quando eles deixaram o espaço que ficava abaixo do solo, eles viram todos os reis Brahma e anciãos monarcas Brahma ajoelhados diante deles em fileiras organizadas. Até mesmo os emissários divinos do monarca Brahma restantes estavam lutando para rastejar em direção a eles, seus olhos cheios de súplica enquanto olhavam para Yunshi e Qian Inger. Enquanto Qian Inger olhava para as ruínas da capital do monarca Brahma, parecia-lhe que uma vida inteira havia se passado desde a última vez que a vira. Seu peito subia e descia um pouco antes de começar a falar. Não há razão para eu rejeitar o presente que Qian Fantian me deu de graça antes de sua morte. Ficarei aqui por um tempo e farei deles uma ferramenta muito útil no menor tempo possível. Quando Qian Inger disse essas palavras, sua voz estava completamente sem emoção. Ela realmente via este lugar apenas como uma ferramenta ou ainda sentia alguma afeição pelo local de seu nascimento. Talvez nem ela mesma tivesse a resposta. Tudo bem, respondeu Yunshi. Depois disso, ele disse de repente, já que você está nisso, ajude-me a investigar algo. HMMM. Os olhos de Qian Inger se moveram para o lado. Yunshi continuou, durante o período em que você foi escravizado por mim, eu lhe fiz essa pergunta antes.
O reino divino do monarca Brahma alguma vez fez algum movimento contra a família real dos espíritos da madeira? Eu também perguntei a identidade da pessoa que fez com que o patriarca do espírito da madeira e sua esposa cometessem suicídio explodindo seus próprios orbes do espírito da madeira. Então é isso que você quer que eu investigue? Um olhar surpreso apareceu no rosto de Kiane Inger. Ela lembrou que havia dito a ele que a pessoa responsável definitivamente não ocupava uma posição muito alta no reino divino do monarca Brahma, porque se alguém assim estivesse envolvido, não havia como alguém conseguir escapar. Isso mesmo, respondeu Yunshi com uma expressão sombria no rosto. Isso é algo muito importante para mim. Claro, também é possível que ele já esteja morto. Mas se ele não morreu, você definitivamente precisa trazê-lo vivo para mim. Por volta de quando isso aconteceu? Kiane Inger cantarolou por alguns momentos antes de fazer essa pergunta. 15 anos atrás. Tudo bem, respondeu Kiane Inger. Não vai demorar mais de 3 dias. Yunshi assentiu enquanto se preparava para subir aos céus. Espere um momento. Kiane Inger de repente pensou em algo. Ela olhou para Yunshi com olhos afiados e focados. Tem certeza de que alguém do reino divino do monarca Brahma fez isso? Esta pergunta fez com que Yunshi franzisse a testa. Os pais de Yiling e Yilin foram forçados à morte por pessoas do reino divino do monarca Brahma. Isso foi algo que um ancião do espírito da madeira chamado King Mu, que também lhe deu um orbe do espírito da madeira, lhe disse quando encontrou seu refúgio secreto no reino Darkia. Mais tarde, após inúmeras dificuldades incalculáveis, o patriarca e sua esposa finalmente conseguiram se aproximar de um dos reinos reais e tinham grandes esperanças. No entanto, mal sabiam eles, um desastre logo cairia sobre eles. Durante a calamidade, o patriarca, sua esposa e milhares de membros do nosso clã caíram. Sua luta desesperada até a morte permitiu que o jovem patriarca e a princesa escapassem. Eu recebi a transmissão do som da alma do patriarca quando ele morreu. Havia apenas 4 palavras. Brahma. Monarca. Deus. Reino. Quando ele se lembrou das palavras que King Mu lhe disse há tantos anos, Yunshi balançou lentamente a cabeça. O patriarca do espírito da madeira pronunciou as 4 palavras reino divino do monarca Brahma na última transmissão de som que ele enviou antes de sua morte. Ele não estaria errado. O patriarca do espírito da madeira que morreu, qual era o seu cultivo? Perguntou Kiane Inger. Yiling, qual era o cultivo do seu pai real? O estágio intermediário, do reino do espírito divino. Yunshi transmitiu a resposta de Yiling para Kiane Inger. O reino do espírito divino. Kiane Inger disse enquanto franzia a testa profundamente. O que está errado? Yunshi perguntou. Kiane Inger balançou a cabeça, estreitando ligeiramente os olhos dourados. Ela respondeu, provavelmente estou pensando demais nisso. Pensar que tal idiota ainda existiria, neste grande reino divino do monarca Brahma, alguém que realmente exporia sua identidade a um mero profundo praticante do espírito divino. Na verdade, estou muito mais interessado do que você em descobrir quem é esse idiota. Eles são praticamente a desgraça do reino divino do monarca Brahma. As palavras de Kiane Inger continham claramente uma implicação profunda. Neste momento, algo violentamente arrancou os fios do coração de Yunshi. De repente, ele percebeu algo que nunca havia pensado antes. Esta resposta, o reino divino do monarca Brahma, foi algo que King Mu lhe disse há tantos anos e King Mu foi informado disso pelo patriarca do espírito da madeira através de transmissão de som pouco antes de sua morte. Mas isso significava que a transmissão de som do patriarca, espírito da madeira, tinha que ser verdadeira? À medida que Yunshi foi entendendo o reino divino do monarca Brahma ao longo dos anos, ele descobriu que uma razão importante para sua preeminência duradoura era a enorme crença que seus habitantes tinham nele e o alto sentimento de orgulho que eles tinham. Se eles fizessem algo tão perverso como caçar e matar espíritos da madeira, algo que deixaria uma mancha negra em sua honra, eles definitivamente dariam um golpe fatal e não deixariam rastros para trás. Caso contrário, eles seriam severamente punidos se seus atos perversos fossem descobertos, pois isso traria descrédito ao reino divino do monarca Brahma. No entanto, muitos espíritos da madeira conseguiram fugir, e o patriarca dos espíritos da madeira até descobriu as identidades dos perpetradores antes de sua morte. Um espírito da madeira nunca mentiria com más intenções, então ele nunca suspeitou das palavras de King Mu. Ele nunca questionou essas palavras durante todos esses anos. No entanto,
A dúvida no rosto de Qian Inger o infectou instantaneamente. Além disso, de acordo com as palavras de King Mu, o patriarca do espírito da madeira nunca parecia ter entrado em contato com nenhum dos reinos reais antes que a calamidade atingisse sua raça. Então, como ele conseguiu descobrir que os culpados eram pessoas do reino divino do monarca Brahma? Retorne primeiro ao reino divino do paraíso eterno. Darei uma resposta em 3 dias. Uma luz estranha ondulou nos olhos de Qian Inger. Ter expulsado imediatamente o reino divino do monarca Brahma e as palavras 15 anos atrás a fizeram lembrar vagamente de algo. Enquanto Yun-Shi subia aos céus, uma luz purificadora começou a cair em cascata nas terras abaixo dele. Ele acatou a decisão de Qian Inger, limpando Qian Yugu, Qian Ibenzu e o resto da capital do veneno cortador do pensamento feridor do céu. Depois disso, ele começou a retornar ao reino divino do paraíso eterno. Ele estava prestes a se tornar o personagem principal de um grande show. Capítulo 1760. Sangue e perdão. Depois de deixar o reino divino do monarca Brahma e voar por algum tempo, Yun-Shi parou em um espaço vasto e vazio e retirou o selo primordial da vida e da morte. O selo perdeu até mesmo seu brilho branco jade depois de deixar completamente a formação Skiraizer do Imperador Brahma. Neste momento, parecia um disco de jade comum. Se Qian Yugu e Qian Ibenzu não estivessem vivos, se a pérola de veneno do céu e a pérola do céu eterno não estivessem captando um sinal fraco, ele nunca acreditaria que este era o mito mais inacreditável de todos os mitos, o artefato da vida eterna. Yun-Shi colocou a palma da mão no selo de jade e liberou a energia de sua alma, mas sua consciência passou através do objeto como se não fosse nada. Ele não sentiu nenhum mundo único ou aura de alma especial, era quase como se o artefato nada mais fosse do que uma pedra normal. Yun-Shi retirou a palma da mão e ficou pensando por um momento. Ele perguntou, Yiling, você pode entrar no mundo interior do selo primordial da vida e da morte? Um pouco depois, Yiling respondeu suavemente, controlar tanto a pérola de veneno do céu quanto a pérola do céu eterno de uma vez é o máximo que posso ir. Se eu dividir ainda mais minha energia espiritual, posso. Será muito difícil, mas tentarei depois de me recuperar completamente. Ela estava se referindo ao estado de exaustão em que entrou depois de perder o controle de si mesmo e sobrecarregar a pérola de veneno do céu. Além disso, tentei sondar seu espaço de consciência e seu mundo de bolso algumas vezes, mas eles parecem ser muito diferentes dos habituais. Tentarei entrar novamente depois de recuperar minhas forças. A roda das miríades tribulações do infante maligno foi o poder que aniquilou a raça divina e a raça diabólica, e o selo primordial da vida e da morte. Foi classificado logo atrás dele. Não havia dúvida de que era mais alto que a pérola do céu eterno e a pérola de veneno do céu. Se ainda existisse um poder no mundo que pudesse revivê-lo. Então só poderia ser Yiling. Apenas concentre-se em curar a si mesmo. Você não precisa prestar muita atenção nisso, disse Yun-Shi. Francamente, ele era completamente indiferente ao selo primordial da vida e da morte. No momento em que o guardava, Yiling perguntou de repente, você estava preocupado com aquela voz, certo? Mestre. Os olhos de Yun-Shi ficaram focados. Você ouviu? Aquela voz disse o nome. Nichuan. Yun-Shi olhou para longe e sussurrou, suponho que não tenha sido uma alucinação, afinal. Aquela voz estava chamando o nome do deus herege. Ou foi apenas uma coincidência? Se fosse a primeira opção, isso significava que uma alma antiga e fraca vivia dentro do selo primordial da vida e da morte. O deus maligno ainda era lembrado por seu título atual ou antigo, o deus da criação dos elementos, mas seu verdadeiro nome foi esquecido há muito tempo. Yun-Shi retirou o selo primordial da vida e da morte e tentou sondá-lo com sua alma novamente, mas ainda não encontrou nada. No final, ele não teve escolha senão desistir e retornar ao reino do céu eterno. Muitas profundas naves gigantescas carregando as bruxas, Yantian-Xiao e metade dos demônios Siama estavam descendo para o reino do céu eterno. Eles escolheram este reino como sua base central na região leste desde o início. A região divina leste e os cerca de 100 pontos de apoio que eles designaram como linhas de vida caíram todos sob seu controle. Como a supervisão deles não era mais necessária, todos vieram ao reino do céu eterno para se preparar para o próximo movimento. Eles não eram os únicos que estavam entrando no reino do céu eterno. Muitas profundas arcas diferentes, as profundas arcas dos reinos estelares superiores,
Estavam de pé fora do reino dos deuses enquanto seus reis de reinos caminhavam preocupados para o agora desconhecido reino do céu eterno. Quando uma pressão diabólica desceu sobre eles de repente, eles sentiram como se suas pernas estivessem desistindo deles. Um rei do reino estelar superior forçou-se a permanecer calmo e curvou-se. Kanjansi está aqui para solicitar uma audiência com o Devil Master. Um enviado divino da lua ardente montando guarda na área disse uma palavra: espere. Ele nem sequer desviou o olhar do que quer que estivesse olhando. Ninguém o acolheu. Ninguém sequer lhe disse onde esperar ou quanto tempo deveria esperar. Não muito longe dele, ele sentiu algumas auras examinando um pouco. Cada um deles era tão poderoso que ele sentiu arrepios por todo o corpo. Eles eram reis de reinos elevados e mestres divinos. Eles eram, sem dúvida, as existências mais elevadas em seus reinos divinos. Infelizmente para eles, as pessoas, atualmente reunidas no reino divino do paraíso eterno incluíam a rainha diabólica, o imperador Yama, as bruxas, os demônios Yama, os comensais da lua. Sua arrogância foi apagada como uma vela diante de um vento forte ou uma hiena diante de tigres e leões ferozes. A autoridade deles não era nada diante deles. Um por um, os reis dos reinos superiores apareceram para aguardar o mestre diabólico. Ninguém os acolheu e nem mesmo os guardas estavam dispostos a lhes dar um único olhar. Eles provavelmente nunca foram tão desprezados em suas vidas. No entanto, ninguém se atreveu a expressar qualquer raiva ou queixa, muito menos virar-se e ir embora. Eles simplesmente retiraram suas auras da melhor maneira que puderam e esperaram em silêncio e opressão. Eles foram os perdedores, então por que deveriam ter orgulho? Finalmente, depois de um período de tempo indefinido, o céu escureceu repentinamente sem aviso prévio. Um homem apareceu no céu do paraíso eterno. Como se seus corações enegrecidos fossem atraídos pelo estranho ao mesmo tempo, os guardas da lua ardente caíram de joelhos e gritaram em uníssono: bem-vindo de volta, sua magnificência. A enorme quantidade de fé e poder por trás das 4 palavras simples era tão grande que os surpresos reis dos reinos superiores quase caíram de joelhos. Quando olharam para cima novamente, a sombra negra já havia desaparecido no nada. No entanto, a comoção que ele causou apenas por aparecer ainda reverberou dentro de suas almas. Como reis de reinos superiores, eles estavam acostumados a serem adorados como algo natural. Mas na maioria das vezes, as pessoas que se ajoelhavam diante deles faziam isso mais por medo do que por respeito. E nenhuma vez receberam isso. Essa sinceridade que transcendia a fé e a própria vida. Quando essas pessoas deram as boas-vindas ao seu mestre diabólico, elas pareciam estar dando as boas-vindas ao seu único e verdadeiro Deus. Alguns dos reis dos reinos superiores governaram seus reinos estelares, por 20 a 30 mil anos. Já se passaram 4 anos desde que Yanxi escapou para a região divina norte, no máximo. Então, como diabos ele fez com que eles o adorassem tanto? Yanxi correu para dar as boas-vindas a Yanxi no momento em que o sentiu. Depois de uma reverência profunda, ele riu alto e disse: isso é incrível. Quem poderia imaginar que a região divina leste cairia aos nossos pés em apenas 2 semanas ou mais? Fendal que também estava rindo. É natural que você e suas forças esmaguem qualquer coisa que vier sobre você na região divina leste, Imperador Yama. Melhor ainda, nosso mestre diabólico cuidou dos 4 reinos reais sozinho. Suas conquistas são sem precedentes e insuperáveis na história do reino dos deuses. Então esse resultado é apenas o resultado natural. Depois que metade das forças centrais do reino divino do paraíso eterno foram atraídas, Yanxi o massacrou com os 3 ancestrais Yama e o reino da lua ardente. Então, o reino do deus lunar foi feito em pedaços e o reino divino do monarca Brahma foi afogado em um inferno venenoso. Finalmente, o reino do deus estelar se rendeu depois que expulsaram Xingju e Kong. Nenhum único soldado foi perdido durante a destruição ou conquista destes 3 reinos. Todos os 4 reinos reais permaneceram fortes por pelo menos centenas de milhares de anos, mas Yanxi os aniquilou com tanta facilidade que até mesmo Yanxiao, um imperador divino, ficou assustado. Yanxiao assentiu fortemente antes de se curvar novamente para Yanxi. Vossa Magnificência, eu estava honestamente preocupado, no dia em que deixamos a região divina norte, mas agora não quero ouvir palavras inúteis. Yanxi acenou para ele antes de perguntar a Xiuyao, quantos deles apareceram? Metade, respondeu Xiuyao com um sorriso, o resto também deve aparecer em breve. Claro,
Haverá reinos estelares que preferirão morrer a se submeter. Como você vai receber essas pessoas? Ela olhou com expectativa para Yunxi. Yunxi não teve absolutamente nenhuma piedade ou bondade para compartilhar com os reis de reino da região divina leste. Pessoalmente, ele teria escolhido colocar marcas de escravos em todos eles, mas no final das contas foi apenas um sonho irrealista. Ele soltou uma risada fria antes de responder: vou precisar da sua alma demoníaca. Se o seu plano é roubar suas almas, lamento dizer que não funcionará, disse Xiuyao calmamente. Minha alma demoníaca do Nirvana só pode roubar a alma de 10 pessoas, no máximo. Embora eu tenha retirado o que deixei em Qianis e Xiao, deixei um em Zhoushuzi. Isso significa que só posso roubar almas de outras 9 pessoas, no máximo. Além disso, acho que minha alma diabólica ficaria muito infeliz se fosse usada para sequestrar meros reis de reinos superiores. A voz doce e melodiosa que Xiuyao usava sempre que conversava com Yunxi fez com que até mesmo Yan Tianxiao e Fendao que perdessem o controle de sua frequência cardíaca e fluxo sanguíneo. Eles tiveram que investir um esforço considerável para proteger suas mentes sem deixar isso transparecer. Não, você não precisa roubar a alma de ninguém, disse Yunxi. Tudo o que preciso é de um exemplo de uma pessoa morta. Xiuyao pareceu um pouco surpreso. Então, ela sorriu lindamente. Claro. Yunxi flutuou até o esfarrapado palco da outorga dos deuses e ativou a grande formação de projeção novamente. Claramente, esta cerimônia de juramento de fidelidade seria testemunhada por toda a região divina leste. Os reis dos reinos superiores já estavam tensos em primeiro lugar, mas quando 3 figuras tortas apareceram de repente atrás de Yunxi sem aviso, eles sentiram como se uma garra diabólica tivesse seus corações e almas em suas garras. Era como se seus corpos estivessem encharcados em uma poça gelada de medo. O olhar de Yunxi varreu os reis dos reinos superiores antes que um pequeno sorriso aparecesse em seus lábios. Muito bom. Fico feliz em ver que você escolheu aceitar minha oferta. Então, quem entre vocês será o primeiro a receber esta honra? HMPH. Os reis dos reinos superiores estremeceram. Claramente, Yunxi queria que eles fossem até ele um por um. Quem gostaria de ser o primeiro a submeter-se a uma cerimônia tão humilhante, especialmente porque seria testemunhada por todo o mundo? Os olhos de Xiuyao brilharam de forma não natural depois que Yunxi fez sua pergunta. Eu vou. Um homem excepcionalmente alto e musculoso saiu da multidão e caminhou até Yunxi. Juntando as mãos, ele disse uniformemente: eu sou o rei do reino de Qianwen, Qianjiu. A partir de agora, estou disposto a servir o mestre diabólico e nunca mais lutar contra o povo demoníaco. Yunxi olhou para ele por um momento antes de dizer uma palavra: ajoelhe-se. A expressão de Qianjiu congelou visivelmente. O resto dos reis do reino também pareciam apreensivos. Eles estavam acostumados a serem adorados, mas não o contrário. Afinal, cada um deles era um mestre divino supremo e um rei de reino superior. Como eles poderiam se ajoelhar diante de outra pessoa? Mesmo quando eles estavam enfrentando o governante supremo de um reino real, a norma era se curvar ou, no máximo, ajoelhar-se diante de seus superiores. Na verdade, eles só caíram de joelhos e cabeças uma vez em toda a vida, quando estavam enfrentando a imperadora diabólica punidora dos céus. Yan 3 olhou para o congelado Qianjiu e disse friamente: você está surdo. O mestre disse para você ficar de joelhos. O poder de um ancestral Yama era assustador, para dizer o mínimo. Cerrando os punhos, Qianjiu finalmente escolheu dobrar seu corpo e se ajoelhar diante de Yunxi. No entanto, todos puderam ver que todo o seu corpo tremia incontrolavelmente.